Boa noite a todos. Essa é a Procim do dia 21 de novembro de 2022. A Procim que é realizada na ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisa da Conscienciologia, com nossa sede em Jundiaí, São Paulo, ok? Agora, o que é a APROCIM? A APROCIM é uma técnica energética interassistencial, grupal, presencial e à distância, né? Você pode participar conosco como aproximador, desde que você faça 2 cursos, né? Um deles é o de cidadão multidimensional e o outro é de reorganizações extrafísicas. Você entra no nosso site, www.acipec.org, né? Tem vários cursos de conscienciologia, e você vai poder, junto conosco, né, participar das aproximes às segundas-feiras, que é uma prática energética. Nós temos sempre uma frase do dia. Nossa frase do dia é: não pense em fazer dupla evolutiva pensando só em você, não pense em desenvolver o autoparapsiquismo pensando só em você, não pense em sair conscientemente do corpo em projeções lúcidas pensando só em você. O melhor é pensar sempre globalmente, também nos outros, na humanidade, de modo assistencial, que é do léxico de ortopensadas. Tá? Eu sempre peço a opinião dos aproximadores, né? E a Tânia falou, a Tânia Barberini, a reciprocidade deve imperar. Não temos amparo sem a interassistencialidade. O G comentou, não pense em viver pensando só em você. O Gotardo, sobre a frase, sair do egocentrismo para uma assistencialidade universalista. Eu também comentei, temos que exercitar este pensamento retilíneo de pensar globalmente e não no nosso umbigo, de sermos assistenciais, porque já recebemos muita assistência e toda assistência é bem-vinda em nosso planeta. Ok, agora eu vou passar para o pessoal na ACPEC em Jundiaí, né? Eu faço a Aproxim à distância, igual outros aproximadores, mas nós temos um grupo que está presencialmente. Tânia, vocês podem assumir daí, tá bom? Abraço. Tá bom. Boa noite, pessoal. Aqui nós estamos em 3 hoje. A Tânia, o G e eu. No intrafísico, né? O extrafísico, segundo a Tânia, estava cheio. Fase 1. Na conexão com os amparadores, eu me conectei rapidamente, né? E um pouquinho antes de iniciar, a gente estava aqui conversando, eu olhei para o G, e em torno da cabeça dele tinha uma energia branca que ia se expandindo a partir do momento que ia se aproximando o início da aproxima, né? Achei muito interessante. Ao receber o arco dele, eu senti uma energia fraterna e acolhedora entrando pelo meu frontal. Eu entrei num EV e num balonamento. O meu corpo físico ficou paralisado e eu sentia o meu corpo energético se expandindo bastante. E foi assim até o final do recebimento do arco, né? Ao aplicar o arco nele, eu percebi a para-cabeça dele se expandindo, as energias fluíam tranquilamente e eu comecei a ver vários rostos no rosto dele, passando muito rapidamente. O rosto dele ia se modificando. Eram todos homens e alguns orientais. Na fase 3, no campo energético para-urbanológico, eu coloquei os assistidos da noite, eu comecei a exteriorizar bastante energia que estava muito quente saindo pelos meus palmochakras. A energia do campo estava sereno, mas bastante quente. Nas conexões, o campo começou a esfriar e eu comecei a ouvir muitas frases. Na central extrafísica da energia, eu escutei: nós devemos utilizar esta central para nos recuperar energeticamente. Na central extrafísica da fraternidade, o amor fraterno é o cura-tudo nesse nosso momento planetário. Nós devemos aproveitar e utilizar isso. Na central extrafísica das verdades, apareceu a palavra cosmoética, muito brilhante e muito grande. E veio a frase assim: a maior verpom que viemos vivenciar nesse planeta, nesse momento,
é a cosmoética. Aqui, eu não consigo entender o que eu escrevi. Nós viemos para colocá-la em prática e ajudar o planeta nesse momento difícil. Eu me descoincidi, a partir de então, nos planetas irmãos eu não tive nenhuma percepção, evoluciólogos também não, nem na serenosfera. Eu entrei no bolsão, enviando energias ao planeta, e é como se eu fui jogando uma energia, eu estava sobre o planeta, eu jogava uma energia branca, parecia uma chuva de energia branca que ia cobrindo todo o globo terrestre. Eu fui pensando em cada um dos assistidos da noite também, e enviei energias também ao meu quadrante e à minha oficina, que é a área da saúde, com foco em dependência química e doenças degenerativas. Eu comecei a pensar nos assistidos novamente e me vieram outras pessoas para serem colocadas para receber assistência. Eu senti a aproximação do amparador do meu lado esquerdo e me veio que eu havia esquecido de colocar determinada pessoa do meu grupo Karma para receber assistência, a quem eu deveria agradecer muito e pensar no aprendizado adquirido, enviando minhas melhores energias com sentimento de gratidão pela oportunidade evolutiva que essa consciência me proporcionou. Eu tive muitos bocejos, bastante mesmo, até que em determinado momento parou. O meu corpo ficou sereno e tranquilo, e eu sentia muita energia ainda sendo exteriorizada pelos meus palmochakras. Eu terminei um pouco antes, eu fiz uma boa desassimilação e me sentindo muito agradecida e muito bem. Obrigada a todos, uma boa semana. Até quinta. Boa noite a todos. Na preparação, muitos bocejos, mas eu senti o campo tranquilo. No começo eu fiquei muito preocupado aqui com a porta aqui da CIPEC, que nós não fechamos lá do corredor, né? E eu acabei ficando muito preocupado com isso. No arco voltaico, aplicando na Silvana, eu senti bastante calor no corpo todo. E uma sensação de presença do meu lado esquerdo. Recebendo, eu senti a mesma sensação de presença, e eu vi um arco-íris no centro do meu campo visual, só que um arco-íris na vertical, não na horizontal. Eu também vi muitas sombras se movimentando, E depois, no final, um banho energético pelo qual eu já agradeci a Silvana aqui. Na fase 3, luzes verdes que depois elas terminavam amareladas. Na fase 4, na fraternidade, eu me percebi com o rosto bastante tensionado. E várias vezes a palavra alemão. No Planetas Irmãos, senti uma necessidade enorme de colocar os pés no chão. Que eu fico aqui com os pés na outra cadeira aqui, né? Na Serenosfera, senti uma dor nas costas paralela à coluna, bem próxima a ela, do lado direito. No Bolsão, eu senti meu corpo tenso também por várias vezes. Tive até que parar e dar uma relaxada, mas daí a pouco eu estava tenso de novo. E havia alguns cães ao meu redor, e eu sentia, para mim era como se fosse aqui, só que assim, não era aqui. O local visualmente era bem diferente, mas representava que era aqui. Tinha até um branco, bege, embaixo de uma maca alta, com aquela coleira de peitoril, né? Peitoral. O outro mais escuro do meu outro lado, enfim, tinha vários. Também para mim acabou um pouco mais cedo. Mas é isso aí. Estou bem e agradecido a todos.
Olá, boa noite a todos. Logo ao iniciar no preparo, eu percebi a pantera do meu lado direito da poltrona e hoje também, assim, eu vi um tigre do lado esquerdo. Estava muito bem acompanhado, hein? Tinha o tigre e a pantera. E atrás, na poltrona, aquela amparadora que eu denomino de Serena. Quando ela surgiu, me deu, assim, uma serenidade, como sempre, uma calmia, uma tranquilidade, e me senti muito acolhida. No arco, como nós estávamos só em 13, então, na hora do arco, eu fiquei mais na exteriorização de energias. E eu percebi algo no alto da minha cabeça, que potencializou bastante minha energia. E nessa hora eu já pude perceber uma fila enorme à minha frente, com muitos consciexes, né? Muitas consciexes para serem assistidas. E isso que foi colocado na minha cabeça potencializou muito a minha energia. Ela saiu em fluxos intensos de cor azul para todos que estavam aqui, né, presentes. E nessa hora, eu pude perceber o nosso paravoluntário Roberto. Eu achei interessante porque ele falou assim: pensou que estavam só vocês? Eu estou aqui. Fui escalado para ajudar. Foi ele quem ajudou a organizar a fila e a encaminhar, né, essas consciências que estavam para assistência. Era interessante porque a fila começava na porta. Eu estou de frente, né, para a porta aqui, começava lá da porta, vinha, passava pela poltrona. Era interessante que parecia uma escada que passava por cima da poltrona e elas eram encaminhadas por trás. Foi assim, uma visão muito, muito diferente que eu tive na hora da assistência. Depois, nas centrais, eu fiquei mesmo, foi mais na exteriorização. Como sempre, na verdade, pedindo novamente, né, que as verdades venham à tona, e só exteriorizando para tudo e para todos. Eu pulei o pilar. O pilar, ele girava para dentro e para fora. Coloquei os pedidos da noite e mais alguns que não estavam relacionados. O pilar girava assim na cor azul também, bem forte. Depois, no bolsão, eu enviei a exteriorização geral para um planeta como um todo, para o quadrante América do Sul, para a minha oficina do meio ambiente, e nesse momento muitas cenas, pessoas, uma multidão, assim, pareciam que estavam aqui presentes. Aí enviei energias para o presidente, para o Brasil, e nesse momento eu senti muita presença novamente da amparadora Serena, que me acalmou, me trouxe tranquilidade, e eu achei interessante assim, que nós terminamos nós três no mesmo horário, porque num dado momento que eu peguei o papel para fazer uma anotação para não, né, não me perder, aí a Silvana, né, e o Jezrael, no mesmo momento, os três, e foi quando terminou para nós três no mesmo momento. Eu terminei me sentindo muito agradecida por mais essa oportunidade assistencial, me sentindo muito acolhida e agradecida, e com amor incondicional por tudo e por todos. Grata, e uma boa semana para todos. Obrigada. Aqui nós terminamos, viu, Carlos? Tá ok. Obrigado, Tânia, pela participação de vocês. Obrigada. Uma boa Obrigada. semana até quinta-feira no nosso curso, tá ok? Ok. Nós vamos fazer agora os relatos do pessoal que ficou online. Vamos começar pela Márcia. Márcia, você pode trazer seus relatos agora. Olá, boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui de volta. Senti falta de todos vocês. Olha aí, em breve espero estar presente aí na CIPEC, né, presencialmente. Eu estou com um pouquinho de tosse ainda, achei melhor ainda ficar à distância. Mas, então, a Profim hoje, eu consegui chegar um pouquinho antes, me preparei, fiz a retirada manual dos ectoplasma
ectoplasmas, e a preparação foi bem tranquila, consegui alcançar o EV, né, exteriorizar bastante energia. Na fase 2, comecei recebendo o arco voltaico da Tânia Bock, senti uma energia bem homeostática, mais uma energia ligada à saúde, à cura mesmo, foi muito boa. E eu aplicando o arco voltaico na Tânia, eu o tempo todo vi o rosto da Tânia, ela olhando para cima, assim, ver aqueles olhos dela azuis, assim, lindos, e uma carinha, assim, bem alegre. Então, eu senti bastante alegria, foi essa energia alegre, uma energia serena e salutar também. Na fase 3, a fase do pilar energético, eu senti o pilar se formando bem lentamente, e depois eu senti como se todo o meu soma estivesse sendo recoberto por uma camada densa, começou dos pés e foi subindo até a minha cabeça, como se eu estivesse sendo recoberta com barro, alguma coisa assim. Mas era uma sensação muito boa, uma coisa que me trazia uma certa proteção, um sentimento suave, calmante. Era como se fosse uma camada protetora que estivesse sendo colocada em mim de baixo para cima, em volta de todo o soma. Eu exteriorizei bastante energia nessa fase, mentalizei todos os pedidos de assistência e mais alguns pedidos, né, pessoais. E em algum momento eu senti uma dor no joelho esquerdo. Achei estranho porque eu não tenho nada no joelho e depois passou também. Na fase 4, eu fiquei bastante descoincidida, mas que eu me lembre a primeira etapa, né, o FIEX grupal da Profim, me vieram muitas imagens tanto do governador eleito, o Tarcísio, né, de Freitas, eleito aqui para o estado de São Paulo, quanto o Lula, né, eleito para a presidência da República, e vinha assim, eu exteriorizava muita energia para eles e muita luz, né, para que eles conseguissem fazer, dentro do possível, né, boas administrações, né, bons governos. E depois também exteriorizei para todos os eleitores no Brasil em geral, né, para que fossem consolados, reconfortados, pacificados, né, sentir essa energia do reconforto, do consolo e da pacificação para todo mundo. Eu não estava me lembrando, mas com o relato do G, me veio a imagem, só que eu não sei em que fase foi, se foi na fase do pilar ou em alguma das conexões aqui da fase 4. Eu vi um cachorro grande, peludo, ele era branco, preto e caramelo, uma carinha assim bem amigável, bem alegre. E eu só vi um, mas também, e o sentimento era de proteção, né? Eu via a presença do cão ali trazendo proteção e alegria. Mas não lembro em que fase foi. Foi com o relato do G que eu me lembrei do cão. Na fase 5, eu fiquei bem descoincidida, mas eu fiz meu FICIM, que é para administração pública, né, estadual. Mentalizei meu quadrante alopecênico planetário, que é a Europa, com foco principalmente no leste europeu, né, na região onde persiste, né, esse conflito há tanto tempo, né, vem perdurando. E depois fiz a Desacim também, voltei, então eu fiquei descoincidida até o momento que a gravação chamou mesmo para a fase 6, né, para desassimilação. Mas eu já estava bem, foi fácil a desassimilação, estou me sentindo bem, muito agradecida, muito feliz de estar aqui de volta com toda essa equipe, né? E
Desejo ótima semana para todo mundo, gente. Um beijão para vocês. Obrigado, Márcia, pela participação. Uma boa semana. Cris, você pode trazer seus relatos agora. Oi, posso sim, pessoal. Boa noite a todos. Eu percebi o campo bem colorido. No arco com a Vera, ao exteriorizar, saíam energias muito fraternas, com muito carinho. Ao receber, era como um banho muito gostoso, revigorante, refrescante. Foi bem bacana, bem gostoso. Obrigada, Vera. Na fase do pilar, eu percebi ele lento, inicialmente com cores laranja, rosa e azul, mas mais para o final ele ficou verde-limão, e vieram os assistidos também. Na fase 4, na OFIEX, eu me vi num corredor exteriorizando muita energia. Na verdade, eu não sabia se era o corredor de um hospital ou de uma escola, porque tinha portas nesse corredor, nas laterais, que tinham janelinhas de vidro, mas eu não sei porque eu não conseguia chegar nessas janelinhas para ver o que era, simplesmente exteriorizava muita energia. Na central da energia também foi interessante, porque parecia que eu estava acoplada a uma máquina, como de hemodiálise. A energia saía pelos pés, passava por esse algo aí, essa máquina, e voltava pelo meu coronochakra. Na fase 5, muita exteriorização de energias. Eu lembro que aconteceu muita coisa também, mas eu não anotei e acabei esquecendo. E, para mim, acabou um pouco antes. Eu não lembro, eu vi o G falando alguma coisa de alemão, e a Tânia falando do Roberto. Muita gente conhecia o Roberto como alemão. Não sei se tem sentido aí, se não tem, depois o G fala. Tá bom, gente. Ótima semana para vocês. Tudo de bom. Obrigada. Obrigadão, Cris. Uma boa semana para você até quinta. O nosso amigo Newton pode trazer seus relatos agora. Olá, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Então, né? Joia. Bom, o trabalho hoje foi muito bom, as energias estavam bem suaves, bem tranquilas, e essa foi a maneira que eu entrei na preparação, na fase 1, dessa maneira, né? Com essa tranquilidade dentro no ambiente do aproximário. Troquei o arco voltaico com Thalminha, ao receber e também ao aplicar, as energias continuaram, fluíram bem e bem tranquilizantes. E houve uma predominância na minha tela mental durante a troca, da aplicação do arco, foi de uma cor que me veio à mente, de a cor verde músico, tá? Um verde bem músico mesmo. Tá? Então, mas foi bem tranquilo. Entrei no campo energético, na fase 3, acompanhei a formação do campo, comecei a ter muita descoincidência, algumas mioclonias, penserizei algumas consins e consciex para assistência, e foi dessa maneira a fase 3. Entrei na fase 4 bem lúcido, né? E exteriorizando energia durante cada conexão que eu só acompanhava. E ao final ali dessa fase, eu tive alguns lapsos, eu tive alguns lapsos de lucidez. Eu não sei se eram alguns apagões, eu não sei. Eu realmente... Aí, ou seja, no finalzinho, a chamada das conexões já ficaram muito próximas uma da outra, então eu concluo que eu tive lapsos aí. Só que eu entrei na fase 5 bem lúcido, né? Então foi só ali na fase 4. Entrei bem lúcido, me predispus a emanar energias para assistência, algumas conscis e consciex me vieram à tela mental, e eu emanei energias,
E houve algumas oscilações, novamente, de cores, que não tenho muito costume de ver cores, mas às vezes acontece. Só que as cores eram entre verde-limão, né? Era um verde mais clarinho, e a cor laranja. Tá? Então, eu ficava oscilando entre essas duas cores. E aí, de repente, a minha tela mental também eu fui conduzido a um outro ambiente. É como se o aproximário tivesse deslocado para o primeiro quadrante. Especificamente, eu me vi no Canadá, num ambiente bastante como se eu estivesse lá, assim, deitado na poltrona, em algum ponto, olhando para o céu. E o céu era bastante estrelado, e começou a passar na minha tela uma aurora boreal. Ficou lá oscilando a aurora boreal, e eu olhando aquela aurora, e eu pensava, tem que exteriorizar energia para assistência, exteriorizar energia para assistência, e eu fiquei nisso. De repente, deu um clarão na minha tela, clarão mesmo, era um clarão que não existia forma, tudo branco, e eu novamente estava onde eu estou aqui, né, ali no aproximário, e já estava desperta, como eu fui bem um pouquinho antes de terminar, e eu fiquei ali tranquilo, só exteriorizando e dessa maneira. Foi assim, eu terminei bem, tranquilo, muito bem. Agradeço a vocês por estar aqui nos relatos e a gente trocando os relatos. E foram para vocês que eu acabei de liberar vim para cá assistir, mas acabei de liberar o último vídeo sobre o livro Assistência Energética Planetária, está aí no grupo, já está lá, vocês podem assistir, em homenagem esse trabalho ao nosso livro aí. Então, está lá, está disponível, tá bom, pessoal? Agradeço demais, um grande abraço, um cheiro grande para todos vocês. Sim, para não deixar, Carlos, que eu lembrei aqui, eu pensei, durante o período que eu voltei, né, nessa Clarão, eu pensei bastante no grupo, na Flip, no grupo, se podendo ir ocorrendo, eu pensei muito no grupo, em vocês, tá? Exteriorizei bastante, e no nosso encontro também da Evolua. Grande abraço, um beijo grande para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Nilton, pela participação, seus relatos, voluntariado sempre muito prático, rápido, perspicaz. Vali, pode trazer seus relatos agora? Boa noite a todos. A preparação, eu fiz a mobilização básica das energias e eu fiz associada à respiração, né? O conteúdo novo dessa aula eu achei assim bem bacana de associar, me senti melhor, né, fazendo. Então vamos otimizar, né? No arco voltaico, ao aplicar na Isabel, as minhas mãos pulsavam suavemente, e eu tive assim bastante bocejo e, em um certo momento, um enjoo no estômago, mas que logo depois passou. Ao receber, eu me senti assim bastante tranquila, e assim me veio uma música infantil na mente. É meio estranho, né? Mas é importante a gente colocar, né, tudo que a gente conseguiu captar aí. Eu não vi criança, mas a música infantil eu escutei direitinho. Bom, na fase 3 eu fiquei desconhecida, não tive percepção. Na fase 4 também, sem percepção. E algumas eu acompanhei, outras eu não ouvi nem a chamada. Na fase 5 também eu fiquei entre a lucidez né, e a descoincidência. Mas eu exteriorizei energia, né, para os pedidos, né, de assistência para minha oficina, e é isso, foi um bom trabalho. Agradeço a participação e boa semana a todos.
Obrigado, Vali, pela participação, seus relatos. Uma boa semana para você também. Ok. Eu vou ler os meus relatos agora. Aqui. Tá. Fase 1. Antes da APROCIN, eu tomei a chuveirada hidromagnética, eu fiz a retirada do ectoplasma excedente, né? E eu tive uns estados vibracionais bem instantâneos e tal. E eu pensei, fui intuído, fiquei pensando sobre psicossoma, instintos que a gente ainda tem por causa do outro veículo biológico, entre dimensões, depois vou fazer as anotações, bem interessante. Eu estava sem dupla, na fase 2, e eu fiz a exteriorização, me veio na mente uma pessoa, uma consciência que eu conheço, e eu mandei muita energia para essa pessoa, com foco nela durante todo esse período, fiz a dessa assim. No outro momento, eu fiz a absorção, eu fiz um acoplamento energético com uma consciência que me foi intuído, fiz muito acoplamento, depois do acoplamento, muita absorção, né, das questões físicas dessa pessoa, e fiz a dessa assim no final. Na fase 3, eu foquei no pilar, muita absorção, exteriorização, e o tempo passou rápido. Eu vi alguma tecnologia, talvez algo parecido com o que a Cris viu, e o tempo passou rápido. Ao FIEX grupal na fase 4, eu enviei muita energia, corpo em balonamento, pensei que ia sair do corpo. Central de energia, levei um banho de energia muito forte. Central da fraternidade, muita exteriorização, porque hoje a nossa frase do dia falou muito de assistência, né, de não olhar para o umbigo, mas fazer muita assistência, né? Central da Verdade, pensei muito nesse momento confuso, que não é só do nosso país, mas de vários, com relação a notícias falsas, verdade, tudo isso, né? Nos planetas irmãos, eu pensei muito nos outros planetas e como eles enviam e têm consciência de outros planetas que vêm trabalhar conosco na reorganização, né? Nos evoluciólogos, também muito balonamento, né? Durante a serenosfera, eu vi uma pessoa falando com algumas crianças, explicando alguma coisa. Na fase 5, pensei na minha oficina da saúde, no quadrante da Europa, muita exteriorização, balonamento, né? Aí, de repente, eu me vi dentro de um corredor e tinha muitos vidros, né, como se fossem espelhos. Eu cheguei perto de um, chegando do outro, e eu sabia que já estava no final da APROCIN. Eu estava me encaminhando para encontrar com outras pessoas que estavam no final da APROCIN, né? Tinha muitos espelhos, né? Sincronicidade com o que a Cris falou, que ela vinha janelinhas de vidro, algo assim. E quando eu passei por um amigo, eu conheço ele, quando eu estava fora do corpo nesse momento, eu conheci, né? Eu já sabia quem era. Ele falou: oi, Carlos. E ele falou assim, né? Que nós que participamos desse sistema, que é a APROCIN, que é um sistema de trabalho, né, assistencial, nós recebemos muita assistência. Aí veio a mensagem e encerrou o trabalho. Então, foi bem síncrono, bem no momento, né? Nós vamos falar as sincronicidades. Mais alguém viu sincronicidade? Eu vi junto com a Cris, que ela viu vidro, janelas, eu vi espelhos, tecnologia. Alguém mais pode? A palavra está franqueada. Diga, Vali. Na verdade, né, não foi sincronicidade, quer dizer, foi uma sincronicidade, mas eu esqueci de dizer que para mim acabou antes também, e é isso, acabou um pouco antes, como outros falaram também. Tá, ok. Diga, Silvana. Carlos, sim. Aqui a gente, o G e outras pessoas, eu vi Márcia e mais pessoas viram cachorro, né? E eu ouvi cachorro latindo durante a APROCIN, né? E eu observei também muitas cores, muita gente viu muitas cores, né? Observei isso, foi o que eu observei. Ok, G. Verdade. Tá bom? Ok, obrigado. Mais alguém lembrou de mais alguma coisa enquanto ouviu os relatos dos demais, sincronicidade? Eu senti muita ectoplasmia, né? Eu foquei durante a esterilização e eu senti muita ectoplasmia. Mais alguém? Se não, vamos passar para os nossos avisos.
Na quinta-feira teremos o curso sobre técnicas respiratórias, né, para a projeção assistencial, né? Eu que vou dar aula quinta-feira, né? Eu tenho gostado demais desse curso. Essas técnicas respiratórias ajudam muito. Já tive projeções por causa delas. Estou me habituando a fazer sempre que for dormir. Então, não percam o curso quinta-feira, tá? Vai ser a nossa quarta aula. E ele só vai acontecer à noite, porque na quinta-feira vai ter o jogo da Seleção Brasileira bem no meio do curso, às 16 horas. Então, como nós temos a opção de ter o curso à noite, nós só teremos às 19 às 21, e logo depois vai estar na plataforma EAD, tá bem? Para todo mundo que quiser assistir, né? E que não pôde participar do curso. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. As melhores energias, uma boa semana para vocês, tá? De muita energia boa. Grande abraço, até mais.